Olá, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui gravando essa aula para vocês. O pastor Ruiter me pediu para gravar uma aula de exemplo no capítulo 1 do livro Eu Sou Membro de Igreja, do Tom S. Rainer. E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu percebi no livro, que eu destaquei. E mais tarde, depois, eu penso que o pastor vai passar, ou talvez já tenha passado para vocês, o esboço, tá certo? Bom, o livro traz uma reflexão a respeito do que significa ser membro de igreja, né? Então, eu separei a lição, ainda não comecei o exemplo de aula não, a lição em algumas partes. Primeiro, vou fazer uma série de perguntas, depois uma breve introdução ao tema, exponho o problema a ser resolvido e a grande pergunta a ser respondida pelo livro, especialmente por esse capítulo inicial, e a solução proposta pelo próprio autor. Vocês vão ver isso aí no esboço, tá certo? E aí, enfim, a gente entra no capítulo 1 e olha para a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 13, e reflete sobre o que significa ser um membro bíblico na igreja, ok? Então, aí no final tem uma aplicação sugerida também, vocês podem descartar, mas eu vou propor também lá no esboço. Talvez eu exponha aqui também a depender do tempo, tá certo? Não quero enrolar muito, então vamos começar. Bom, bom dia, eu penso, Escola Bíblica Dominical normalmente de manhã. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Tarcísio, para quem não me conhece, e eu quero compartilhar um pouquinho sobre a introdução e o primeiro capítulo desse livro aqui. Eu sou membro de igreja, o material que a gente vai estar estudando aí nas próximas semanas aqui na IBC, se o Senhor permitir. Quero começar com algumas perguntas, tá certo? E aí eu quero ouvir vocês rapidamente. Fiquem à vontade, tá? Não precisa se expor, mas eu queria que você anotasse aí no papel, são 4 perguntas. Anote só as suas respostas, tá bom? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: você percebe uma oportunidade de ministério na IBC? Visitação, evangelismo, dar boas-vindas aos visitantes, discipulado com novos crentes, reforço na equipe da cantina, talvez, uma ajuda na organização do café da manhã, repor copos no bebedouro, enfim, alguma oportunidade ministerial na IBC. Você percebeu isso? O que você faz? Não faz nada, letra A, mas espera que o pastor ou alguém da liderança resolva o problema. Essa é a primeira opção. Segundo, você reclama que não tem ninguém fazendo ou se dispondo a fazer aquele serviço. Opção B. E a opção C, procura se envolver e influenciar outros para que a igreja se torne um ambiente mais agradável e cresça em amor mútuo e alcance os perdidos. O que você faz? Não faz nada, mas espera que o pastor ou a liderança resolva, reclama que não tem ninguém fazendo ou se dispondo a fazer aquele serviço, ou C, procura se envolver e influenciar outros para que a igreja se torne um ambiente mais agradável e cresça em amor mútuo e alcance aos perdidos. Marcou aí? Vamos para a pergunta número 2. Você fica sabendo de um membro da igreja que não está se dedicando tanto em seu ministério, tem estado ausente nas reuniões da IBC. O que você faz? Opção A, não faz nada, pois você não é líder daquela pessoa e nem ocupa cargo de liderança na igreja. Opção B, você comenta sobre aquela pessoa nos corredores, até que alguém, quem sabe, se desperte a buscar aquela pessoa. Ou a opção C, procura aquele irmão ou irmã e se esforça para reanimá-lo na caminhada cristã e na vida em comunidade, como igreja. Você procura aquele irmão, pessoalmente. E aí? Marcou isso, a opção? Pergunta número 3. Durante uma assembleia da igreja, você ouve que depois de diversas reuniões, uma decisão foi tomada pelo conselho de líderes da igreja junto aos pastores, mas é algo que você não concorda, ok? Numa assembleia da igreja, algo que você não concorda. E aí a votação é aberta. O que você faz? Opção A, nada.
mas fica ressentido porque a liderança da igreja não tem atendido às suas expectativas. Opção B, você faria o seguinte: na hora nada, mas depois espalha a sua indignação nos corredores para ver se outros concordam com você e até considera reclamar com a liderança. Ou a opção C, considera fazer uma pergunta de maneira respeitosa na assembleia, naquele momento, ou talvez procurar os pastores ou o conselho depois da assembleia para que te esclareçam a decisão tomada. Quem sabe depois da explicação você não muda de ideia? Essa é a opção C. O que você faria? Número 4. Marcou aí? Vamos caminhar então. Número 4. Qual realidade melhor ilustra uma igreja local? Essa é boa. Opção A. Um ônibus de viagem. Um trabalha, pastor, motorista, e todos os outros curtem o passeio. Opção B. A realidade que melhor ilustra a igreja local é uma empresa de serviços. Poucos trabalham bastante e muitos pagam para ser bem servidos. Ou a opção C. A realidade que melhor ilustra uma igreja local é uma equipe esportiva. Todos trabalham em conjunto com um objetivo comum. Marcou aí? Então tá certo. Vamos lá então, como vocês se saíram nas respostas? Eu sei que, imagino que alguns vão variar um pouco, é possível. Essas perguntas não têm o objetivo de constranger ninguém, nem reprovar ninguém, não é uma prova isso aqui, mas elas descrevem algumas situações do nosso dia a dia como igreja, para a gente refletir se a gente não tem confundido o que significa ser membro de igreja local. É possível que todo mundo responda certo, né? Óbvio aí que a opção C é sempre a correta, e é óbvio também que as opções A todas refletem um ônibus de viagem, onde o pastor ou os líderes responsáveis trabalham e o resto da igreja curte a viagem. As letras, todas as respostas na letra B revelam de alguma maneira um serviço prestado, né? Onde poucos pagam, dão dízimo às ofertas ali e esperam ser bem servidos por um grupo que trabalha bastante, aí se dedica. E na letra C reflete um pouco melhor a realidade de uma igreja local, né? Ou pelo menos como deveria ser. Onde todo mundo trabalha junto e tem essa intenção de um objetivo comum. Tá certo? E é claro, né? Eu penso que todo mundo, ou quase todo mundo, deve ter respondido letra C, pelo menos na maioria, ou todas elas, mas em algum momento, alguns aqui, eu me incluo nisso, a gente confunde sim o que é ser membro de uma igreja local, e a gente poderia sim ter marcado A ou B em algumas dessas opções aí, tá bom? Só para a gente refletir. Mas eu queria pensar, gente, mais especificamente, não nessas situações pontuais, como foram nas perguntas, mas na nossa realidade como um todo, né? Qual tem sido a nossa atitude geral em relação à membresia de igreja? Se a gente for honesto, muitos, ou vários membros na nossa igreja, mas muitos em muitas igrejas, distorcem ou não entendem exatamente o que significa ser membro de igreja. A questão não é se tem gente que confunde o que é ser membro de igreja, mas quantos e o quanto não entende o que é ser membro de igreja, tá bom? E a pergunta que a gente deve fazer em seguida é por quê? Por que as pessoas confundem, têm perspectivas erradas do que é ser membro de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo local, no nosso caso aqui na IBC. Por que tem gente que ainda confunde? Bom, e aí no livro Eu Sou Membro de Igreja, o Tom S. Rainer, ele propõe que muitos membros perderam o entendimento bíblico acerca do que significa fazer parte do corpo de Cristo. Muitas igrejas estão enfraquecidas porque há membros que inverteram o significado de ser membro, colocando-o de cabeça para baixo. O Rainer defende, né? E é verdade, se a gente for sincero, é verdade. A nossa tendência, o nosso coração pecaminoso tende
esperar que as pessoas na igreja nos sirvam, nos alimentem e cuidem de nós. A mentalidade do consumidor, né? Mas precisamos lembrar que Deus nos colocou nas igrejas para servir, cuidar dos outros, orar pelos líderes, aprender, ensinar, dar e, em alguns casos, morrer em favor do Evangelho. Esse é o nosso papel como membros de igreja, cada um de nós. Mas qual seria então a solução para resolver essa situação? A grande pergunta então que o Rainer levanta, que nós poderíamos levantar é: como podemos nos tornar membros de igreja de acordo com o que Deus planejou para nós? Como nós podemos ser membros de igreja bíblicos? E aí o Rainer nos convida então a redescobrir o privilégio e a alegria de ser membro de igreja. Redescobrir. Começa em como a gente pode nos tornar, como nós podemos nos tornar membros bíblicos na igreja. E aí tudo começa redescobrindo o privilégio e a alegria de ser membro nessa igreja. Membro da igreja local, membro da igreja de Cristo. Tá certo? Ele propõe então 6 princípios pessoais, 6 compromissos pessoais baseados em princípios bíblicos, de como a gente pode mudar a nossa atitude individual e através de nós influenciar outros na nossa igreja local e a nossa igreja local crescer de forma mais saudável, como uma comunidade que impacta a sociedade à nossa volta. Quem sabe em Macaé e até no mundo, né? Nos tornamos igrejas mais saudáveis nesse sentido. Tá bom? Então tudo começa com um compromisso pessoal. Então meu desejo é que cada um aqui reflita hoje e saia daqui entendendo um pouco melhor o que é ser membro de igreja. E decida, né? Tome atitudes, tome decisões diante de Deus em oração, para servir, para se engajar, se envolver na vida da igreja de forma bíblica, né? Mas vamos lá. O que é ser um membro bíblico de igreja? Bom, a primeira coisa que é bom refletir é o que é ser membro. O que é ser um membro, né? O que vem à sua palavra quando você pensa o que vem à sua mente quando você pensa na palavra membro? Membro. Sim. Independente da resposta, você concorda que ser membro tem a ver com fazer parte de um corpo? Então pode ser literal, né? O braço faz parte de um corpo, a cabeça faz parte do corpo, o pé faz parte de um corpo literal, ou membro de um corpo figurado. Então você pode ser membro da academia tal, você pode ser membro de um clube, você pode ser membro de de uma comunidade figurada, né? Um grupo de pessoas ou de entidades. Você faz parte desse grupo maior. Mas independente da resposta, do tipo de corpo, se é figurado, se é literal, ser membro tem a ver com fazer parte de um corpo. Agora vamos olhar aí para 1 Coríntios 12. Eu queria ler esse texto com vocês. 1 Coríntios 12, os versos 12, 13, 14 e 27. 1 Coríntios 12, abram aí. 12, 13, 14 e 27. 12 a 14, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Agora o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, Paulo chama a figura do corpo para explicar aos coríntios, uma igreja com divisão, com conflitos internos, para eles considerarem essa individualidade de cada um, mas também chamando para eles a diversidade na unidade. Então, sim, vocês são membros, cada um é um membro diferente, diverso, mas vocês fazem parte de um corpo único e belo por causa dessa diversidade. Então,
A igreja é o corpo de Cristo, ok? E cada irmão é um membro desse corpo. Logo, ninguém é especial e ninguém é dispensável. Ninguém é especial e ninguém é dispensável. Todos nós somos partes necessárias do mesmo corpo. Legal isso, né? Pensar aqui, o que significa ser membro da igreja? Você é parte, um membro, uma parte importante do corpo de Cristo local. Você e seus irmãos, né? Igualmente. Então não tem ninguém que se superior e ninguém inferior, né? Somos todos partes igualmente necessárias no todo, ok? A gente poderia pensar numa aplicação. Que aplicação a gente pode trazer aqui para esse ponto? Então, talvez, né, valorizar o serviço do outro. Então, se todos nós somos parte de um corpo só, com funções diferentes, mas com objetivo único, né, uma unidade, eu devo valorizar o serviço do meu irmão, né, por exemplo. O serviço dele é importante para mim e é importante para o corpo ao qual nós fazemos parte. Talvez facilitar o serviço dele, né? Se é tão importante o serviço dele, eu quero ajudá-lo, eu quero facilitar, eu quero encorajar. Agora, tem uma outra questão, que talvez seja o que o autor está querendo chamar a nossa atenção aqui, é me mexer. Se eu sou parte desse corpo que se move em direção a um objetivo único, comum, todos os membros, e eu sendo um desses membros, é importante que eu me mexa, né? Que eu seja útil para esse corpo, né? Que eu me mexa, tá certo? Todos nós somos partes necessárias do todo. Segundo ponto aí do livro, no capítulo 1, é que ser membro, então eu sou parte de um todo necessário com vocês, junto com vocês, mas nós somos diferentes e trabalhamos juntos. Então somos parte de um todo, porém diferentes e trabalhando juntos. Unidade na diversidade. Pensa no seu corpo. Olhos, boca, ouvidos, braços, mãos, pernas, pés, coração, pulmões. O que mudaria no seu desempenho, no desempenho do seu corpo, se alguma dessas partes estivesse doente? Como seria a sua vida sem uma dessas partes? Difícil, né? É difícil até de imaginar. Certamente não seria igual. No mínimo, nós teríamos grande dificuldade no nosso dia a dia. Então, alguns já brincaram disso, né? Pega suas mãos, tira o dedão e tenta abotoar um botão da camisa, né? Por exemplo. Ou tenta amarrar o sapato. É muito difícil, né? A falta de dois dedos. Não é muita coisa do corpo, né? Mas já fazem muita diferença. Então assim é no corpo de Cristo também, assim é na igreja. Todos nós somos parte de um todo diferentes. Então a função do dedo é diferente da função do olho, mas o dedo trabalha junto com o olho no corpo, em benefício de todo o corpo, né? Então essa reflexão é legal para enfatizar que, como membros, cada parte tem sua função única. Todos somos diferentes, mas trabalhamos juntos. O autor diz assim: há uma bela diversidade em meio à unidade dos membros da igreja. A Bíblia deixa claro que se uma parte não fizer o seu trabalho, o corpo como um todo não funcionará bem. Mas se uma parte fizer bem o seu trabalho, o corpo inteiro se alegrará e se tornará mais forte. Como diz 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Já prendeu o dedo na porta, deu uma topada com o dedinho. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, quando você consegue fazer algo que você queria fazer, alguns correm aí na IBC, então você queria correr 5 quilômetros. A perna não corre sozinha, né? Ela depende dos pulmões, de todo o movimento, a postura do corpo, a coluna, ela depende de todo um conjunto para correr. Então as pernas não ganham mérito sozinhas, né? O corpo tem o mérito. Eu corri 5 km, eu corri 10 km, eu corri 50 km. Para alguns essa realidade está distante mesmo, está a 50 km de distância. Mas a ideia, eu me incluo nisso, tá, gente? Me incluo nisso. Bom,
Somos todos diferentes uns dos outros, mas trabalhamos em conjunto. Ser uma parte de um todo com características únicas implica em não me comparar com o meu irmão. Então, uma aplicação, né, desse ponto. Então, se eu sou parte de um todo, mas com funções diferentes, minha função é diferente do outro membro, então eu não fico me comparando com ele. Eu não tenho inveja dele. Mas eu busco desenvolver as minhas funções, os meus dons, meus talentos, em benefício do corpo. Ok? Eu quero o bem do corpo, eu quero o bem dos meus irmãos. E eu quero que o nosso corpo funcione melhor. Então, em vez de me comparar, e invejar, enfim, eu me desenvolvo. Eu busco desenvolver os meus dons e os meus talentos em benefício do corpo. Acho que essa é uma aplicação legal, né, para esse ponto. Tá certo? Bom, além disso, nós somos um corpo, partes de um todo, diferentes uns dos outros, trabalhando juntos para um objetivo, mas nós fazemos tudo isso com base no amor. Com base no amor. Vamos ler a continuação, né? 1 Coríntios 12, agora o capítulo 13. Vamos ler só os versos 4 e 5 para a gente pensar. O que diz aí? Quem pode ler, por favor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Como seria a nossa vida de igreja se nós colocássemos em prática só esses 2 versículos? 2 versículos na nossa vida individual. Então, eu farei o compromisso de viver em igreja com os meus irmãos, aplicando 1 Coríntios 13, 4 e 5. Como seria a nossa vida de igreja se todo mundo fizesse isso? Se todo o corpo, cada parte, cada membro, se decidisse por aplicar isso aqui? Céu na terra. Céu na terra. É claro que a gente já vive uma realidade muito boa aqui na IBC, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode avançar rumo à excelência de Cristo. Então, uma aplicação. Que aplicação a gente pode tirar desses 2 versos, né? Então, para a nossa vida como corpo, cada membro, vivendo com base no amor. O autor propõe o seguinte: não devemos amar, pense em servir os membros da igreja apenas porque eles são pessoas amáveis. O autor fala isso, né, o Rainer. Também devemos amar aquelas pessoas que não são amáveis. Até porque, muitas vezes, nós mesmos não somos tão amáveis assim. Também devemos amar aquelas pessoas que não são amáveis. Não devemos servir a igreja somente quando as outras pessoas também estão servindo. De novo a comparação aí, ó. Mas o amor não espera o outro fazer a parte dele. Eu faço a minha. Devemos servir a igreja mesmo que estejamos sozinhos ao fazê-lo. Então, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata o outro, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor do outro membro. O amor é a base do serviço cristão, amor autêntico, bíblico, incondicional, como o amor de Deus por nós. Isso é importante lembrar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso não vale apenas para o que fazemos, tá certo? O meu ministério é esse aqui, então eu vou fazer ele com base no amor. O resto da vida não tem nada a ver com isso. Ao contrário, né? Inclui o que fazemos, mas também o que dizemos e o que pensamos acerca dos outros membros. Aliás, só o fato de você amar o seu irmão já é um tipo de serviço, né? Já é um tipo de ministério cristão. Os ministérios, os serviços que você como membro vai executar no corpo, eles partem do amor. Eles caminham sobre o amor. O amor bíblico, incondicional.
Tudo fazemos baseados no pilar bíblico do amor. Isso é ser membro do corpo de Cristo. Bom, somos todos partes necessárias de um todo. Somos diferentes um do outro, mas trabalhamos em conjunto. Unidade na diversidade. E esse ministério, esse serviço mútuo, ele é baseado no amor bíblico. O que devemos fazer então para ser um membro bíblico de igreja? E aí o autor propõe: doe abundantemente e sirva sem hesitação. Sem hesitação. Oposta à visão mundana do consumidor, me sirvam, cuidem de mim. A Bíblia aponta para o caminho da generosidade. Dízimos e ofertas são dádivas alegres. Então eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta na igreja, eu contribuo com missionários, enfim. Tudo isso são dádivas alegres da minha parte. É um prazer para mim contribuir com a vida do corpo, né? Com a vida do reino aqui na terra. Serviço ministerial é um privilégio. Então, meu ministério é aquilo que eu faço para o bem do corpo, em favor do corpo, ou junto com o corpo, talvez para servir a sociedade, para alcançar o perdido. O serviço ministerial é um privilégio que me foi dado. Ser membro de igreja, conforme a palavra de Deus, é ser ativo e funcional no corpo. Ser membro de igreja, conforme a palavra de Deus, é ser ativo e funcional no corpo. Cada parte precisa funcionar em colaboração com o trabalho do todo. O conceito de membro inativo de igreja é uma contradição. Então, a gente começou falando sobre a perspectiva do ônibus, o pastor trabalha, né? O motorista dirige e a gente curte a viagem. Faz sentido, né? Isso não concorda com as Escrituras. Não é uma visão bíblica do que é ser membro. Não tem nada a ver com o nosso chamado para ser igreja. Ou uma empresa de serviços, né? Poucas pessoas trabalhando muito e muitos sentados. Me sirva. Isso também não tem nada a ver com a visão de igreja. O conceito de membro inativo de igreja é uma contradição. Você é parte do todo. Você é um membro da igreja. Você é um membro desse corpo que está se mexendo, se movendo em direção a um objetivo. A glória de Deus, a gente sabe. O amor ao próximo, o amor ao mundo, o alcance das nações. O corpo de Cristo está se movendo e você é parte dele. Você precisa se mover também e cooperar, ou o corpo vai sofrer. O corpo vai sofrer. E se você coopera, o corpo se alegra junto. Se você for um membro de uma igreja, deve ser um membro em funcionamento. Simples assim, o autor coloca. Se você for um membro, você é um membro da IBC, então você deve ser um membro em funcionamento, pleno funcionamento. Simples assim. Isso é ser membro de igreja. Respondendo a pergunta lá no início. Aliás, isso é um privilégio para você, para todos nós. Eu me incluo nisso. É um privilégio. Eu não espero ser servidor, eu sirvo. E sirvo com alegria. É prazeroso, é um privilégio. Não se pergunte se você deve servir e contribuir na igreja. Em vez disso, comprometa-se a contribuir de maneira alegre e abundante. Não por obrigação. Alegre e abundante. E depois pergunte-se: como posso servir melhor a minha igreja? Então, comprometa-se a contribuir de maneira alegre e abundante. E depois pergunte-se: como posso servir melhor a minha igreja? Gente, isso vale para todos nós. Para mim também. Para mim também. Isso é o que significa ser membro de igreja. Tá certo? No final do capítulo, o autor coloca um compromisso
é um pacto, como se fosse um pacto pessoal, onde eu vou assumir o meu papel como membro da igreja. Uma reflexão pessoal, uma decisão pessoal. Ele vai fazer isso em cada um dos capítulos do livro. Acho que vale a pena a gente ler. Deixa eu abrir aqui. Pacto, no final do capítulo 1, que diz assim: o primeiro compromisso: eu sou membro da igreja. Gosto da metáfora sobre o conceito de ser membro. Ser membro da igreja é diferente de ser membro de uma organização secular ou de um clube de campo. O significado de ser membro da igreja nos é dado em 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 27. Por ser um membro do corpo de Cristo, devo ser um membro funcional e atuante, quer eu seja um olho, quer eu seja um ouvido ou uma mão. Como um membro que funciona, eu irei doar, irei servir, irei ministrar, irei evangelizar, irei estudar. Eu buscarei ser uma bênção para as outras pessoas. Lembrarei que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E aí você pode assinar se você quiser, mas a ideia é terminar o capítulo refletindo e se comprometendo mesmo, né, a dar esse primeiro passo, ser um membro ativo, funcional, entendendo que você é parte de um todo, com um propósito, caminhando junto, diferente dos seus irmãos, mas igualmente importante nesse corpo. Tá certo? Para terminar, eu queria deixar uma sugestão de aplicação. Aliás, antes disso, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém pensou em algo novo, né? Fez alguma reflexão pessoal aí que nunca tinha considerado? Quer compartilhar? Fique à vontade. Ok, muito bom. Então, eu queria deixar uma aplicação aqui, uma sugestão, tá certo? Quem quiser pode seguir, fique à vontade. Mas a ideia é a seguinte: passos práticos, tá bom? Práticos. Você entendeu o que é ser membro de igreja, você entendeu que precisa caminhar melhor, precisa se dedicar mais, que pode atuar em algumas áreas da IBC ou gostaria de atuar de alguma maneira em benefício do corpo, para o alcance do nosso objetivo comum de adorar o Senhor, amar a Deus, amar uns aos outros, servir também a sociedade, a comunidade, alcançar o perdido. Você entendeu isso? Quer se dedicar mais? Então vamos lá. Sugestão, tá bom? Primeiro, faça uma lista pessoal dos ministérios da IBC. Formais, aqueles que já têm equipes formadas, com liderança, enfim, já funcionam de forma organizada. Então, ministérios formais. Faz uma lista também de ministérios informais. Aqueles que não têm uma equipe formada, uma liderança, enfim, catar papel no chão, enfim, repor copo, trocar lixo da lixeira, enfim, carregar cadeira. Isso aí não é um ministério formal, né? Mas faz uma lista aí, faz uma lista pessoal, tem muitos outros. Você pode pedir ajuda, alguém da sua família, mas evita buscar os pastores, a liderança. A ideia é você se exercitar mesmo, né? Quais são os ministérios, quais são as oportunidades ministeriais na minha igreja? Então faz esse exercício aí. Não precisa ser exaustivo, a ideia aqui não é, enfim, colocar todos, não é isso não. Mas você se exercitar, lembrar aí com alegria, né? Lembrar com alegria das funções que o corpo IBC já executa hoje. Então faça essas duas listas. Depois, segundo passo, em oração, marque, sublinhe, circule, não sei, marca texto, marque aqueles ministérios nos quais você poderia servir nesse momento. Ok? Então, de acordo com seus dons, seus talentos, você sabe fazer, gosta de fazer, quais ministérios, talvez algum que não exista na IBC, tradução, libras, sei lá, computação gráfica, animação, sei lá, 3D, sei lá, anota aí, quais ministérios você pode servir nesse momento, você pode ser útil nesse ministério, né? Talvez algo que você vai precisar ser treinado por alguém na IBC ou fora, fazer um curso, sei lá. Anota aí. O que você poderia ou gostaria de estar fazendo em benefício do corpo. Terceiro passo.
Busque engajar-se em algum desses ministérios. Você marcou? Olha para eles aí. Busque engajamento, ok? Talvez nos ministérios formais, você vai precisar buscar liderança, buscar alguém do ministério para te orientar, te direcionar, te ajudar a entender como funciona o ministério, as equipes, e como você pode ser útil ali. Mas o fato é, você vai precisar agora dar um passo à frente, um passo além. Busque engajar-se. Tira um tempo de oração para isso, vai atrás, corre atrás, se dedica, influencia outros para irem com você. Mas esse é o meu desafio. Se você entendeu que você é um membro, uma parte do corpo local de Cristo, diferente dos outros, porém importante, necessário no todo, agora você precisa se mexer, né? Em amor, por amor, com amor, em benefício dos seus irmãos. E caso você seja um adolescente, um junior, obviamente, é importante que você converse com seus pais antes de assumir qualquer compromisso ministerial, tá bom? Se você é adolescente ou junior, converse com seus pais antes, fale com seus pais primeiro, depois você se compromete ministerialmente, tá bom? E agora, daqui em diante, é com você, membro da igreja. Seja ativo, funcional, contribua alegremente, sirva com alegria, com deleite, para a glória de Deus, tá bom? Pois, Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus entregou o seu corpo na cruz para resgate de muitos e continua usando o seu corpo, a igreja, em serviço, em resgate por muitos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a ser, a viver na prática, esse compromisso, ser membros de igreja, conforme Ele deseja para nós, e nos use para a glória dele. Amém? Vamos terminar orando. Senhor, que privilégio ser membro de Cristo, membro do corpo de Cristo, fazer parte da tua igreja. Um privilégio que nós não alcançamos, nós recebemos por graça. E há grande alegria e galardão futuro em servir, em ser instrumento, ferramenta do Senhor aqui no mundo, especialmente entre os nossos irmãos. Que privilégio, ó Deus, é servir os meus irmãos. E meu desejo, Pai, oração nessa manhã, junto com eles aqui, é que nós pratiquemos isso e desfrutemos desse privilégio, ó Deus, desse privilégio, aguardando o dia em que encontraremos com o Senhor. E nós juntos, que convivemos e servimos uns aos outros aqui, desfrutaremos desse privilégio de estar juntos, continuar juntos, agora sem pecado, para sempre, na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa bênção maravilhosa, ser membro da igreja, e de uma boa igreja batista em Cavaleiros. Nós queremos servir e servir com alegria para a tua glória. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Valeu, gente. Obrigado aí. Privilégio estar aqui. Um abraço. Deus abençoe.